Fala, meus amigos lotequeiros, estamos aí para o concurso 1230, né? Final zero, já vem acumulado, hein? Por ser final zero, já vem com a premiação legal, parece que está acumulado em 2 milhões. A loteca 1229, houve um ganhador. Só um ganhador na loteca 1229, levou a bolada. Nossa lotequinha tá aí, uma grade difícil, né? De muitos clássicos, né? Loteca sendo loteca, uma grade bem difícil. Como todas, né? Às vezes jogos que você acha fácil, vem surpresas, zebras, né? É mais uma. Vou jogar meus 3 duplos, como de costume, 3 duplinhos na loteca. E já vamos começar aí com o jogo 1. E relembrando, né? Deixe de se inscrever, dá um joinha. Uma boa sorte a todos os meus amigos aí da loteca. Vou dar uma olhada aqui rápida aqui e dar os palpites dessa loteca cheia de clássico. Jogo 1 já temos Fluminense e Flamengo. Campeonato Carioca, né? Jogo 2, 3 e 4 é no sábado, o restante tudo no domingo. Esse clássico é no domingo, Flamengo e Fluminense. O Flamengo vem poupando jogadores, né? Estão falando que vem alguns titulares aí para esse jogo. Talvez tá o time completo, né? Titular. Mas não sabemos ainda, né? Vem de derrotas aí o Flamengo seguidas pelo Carioca. Perdeu por Volta Redonda por 3-0 a última partida, né? Só tem um empate no Carioca, porque é a quarta rodada, né? Só tem um empatezinho e 2 derrotas. O Fluminense vem de derrota pro Boa Vista, né? Também perdeu por 1-0. Tinha vencido o Madureira. Se o Flamengo vir com um time mesclado mais forte, aí pode complicar o Fluminense. Tem o melhor elenco do Brasil, né? Agora, se vir com o Sub-20, o Fluminense vai passar o carro aí. O Fluminense pode vencer esse jogo com o Sub-20. Por enquanto, se tratando de um clássico desse porte, mesmo que o Flamengo é um time mesclado, pode bater de frente com o Fluminense. Eu fico no empate aí no clássico entre Fluminense e Flamengo, coluna do meio, no jogo 1. Jogo 2, Campeonato Paulista, né? Palmeiras e São Paulo, mais um clássico. O Palmeiras perdeu ontem por 4-0 pro Novo Horizontino, uma surpresa, hein? Novo Horizontino jogando em casa, 4-0. Acho que o Abel nunca tinha sofrido uma derrota dessa ainda, hein? Diferença de 4 gols. O Palmeiras tinha vencido o Mirassol por 1-0, ganhou o clássico do Santos, ganhou da Portuguesa, né? Vinha de 3 vitórias seguidas, perdeu para o Novo Horizontino. O São Paulo vem do empate no clássico Corinthians por 1-1. Uma vitória sobre o São Bernardo e uma derrota para o Mirassol por 3-0. Agora pega o Palmeiras mordido depois dessa derrota, né? O Palmeiras está na terceira colocação com 9 pontos. O São Paulo já está mais abaixo, na 10ª colocação, 4 pontos. Após essa derrota, acho que não vai querer perder 2 jogos seguidos, né? Eu vou de couro não. Vou ficar com... Esse jogo em Barueri ainda, né? Pode complicar também. É clássico, né? Mas vou ficar com a coluna 1 no jogo 2, Palmeiras. Jogo 3, Vitória do Espírito Santo e Desportiva Ferroviária. É o Capixaba, né? No jogo 3. Esse jogo também será realizado no sábado. O Vitória está na 4ª colocação, 4 pontos. O Desportivo Ferroviária está na 7ª com 3 pontos, né? Também é só a terceira rodada, né? O último jogo aí do Vitória empatou em 1-1 com Porto Vitória. O Desportivo Ferroviária vem de derrota, jogando em casa por Vilhavelhense, 2-1. São 2 vitórias seguidas, hein? Já perdeu pro Serra e perdeu pro Vilhavelhense. O Vitória jogando em casa vem de um empate e uma vitória. Ele venceu o Vilhavelhense e empatou com Porto Vitória. Agora jogando em seus domínios, o Vitória pode levar a melhor, né? Jogos muito complicado. No jogo 3 eu vou ficar na coluna 1. Eu vou de Vitória. No jogo 4 temos Imperatriz e Maranhão. Aí o Campeonato Maranhense já está na sua 5ª rodada, hein? O Imperatriz vem de vitória, né? Na última partida aí venceu por 1-0 o ITZ Sport. O Maranhão derrota para o Sampaio Corrêa fora de casa por 4-2. Os últimos jogos aí pelo Campeonato Maranhense, o Maranhão tem um empate, tem uma vitória e uma derrota, hein? Tinha vencido em casa o Tuntum, agora vem de derrota para o Sampaio Corrêa, que é um dos gigantes lá do Maranhão, né? Jogo bem difícil também, o Imperatriz vem de vitória, mas tinha perdido fora de casa para o Luminense por 1-0. Jogo difícil, o Imperatriz jogando em casa, ele é forte.
Ele empatou com o Sampaio Corrêa 1-1, né? Já o Maranhão perdeu por 4-2 fora de casa pro Sampaio Corrêa. Imperatriz jogando em casa tem um leve favoritismo aí. Eu vou de Imperatriz no jogo 4. No jogo 5 temos Santos, Campeonato Paulista, Santos e Red Bull Bragantino. O Santos tomou um empate no finalzinho contra o Guarani, né? Ficou no 1-1 na sua última partida jogando fora de casa. O Bragantino vem de uma grande vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto por 5-0 jogando seus domínios em Bragança Paulista. O Bragantino tem 3 vitórias. Vamos para a quinta rodada, né? O Bragantino está com 3 vitórias seguidas aí no Campeonato Paulista. Venceu o Noroeste, venceu o Corinthians e venceu o Botafogo de Ribeirão Preto. O Santos perdeu para o Palmeiras, vem do empate com o Guarani, mas tinha perdido para o Palmeiras no jogo anterior. Ganhou em casa do Novo Horizontino, bom time do Novo Horizontino. Agora eu pego o forte Red Bull Bragantino. O Red Bull tá liderando, 3 vitórias, né? Em 3 jogos tem 3 vitórias, tem 9 pontos. Com a vitória do Novo Horizontino, o Novo Horizontino tá em segundo. O Santos tem 4 pontos em 3 jogos. Vai pegar o fortíssimo Bragantino, mesmo na Vila, é duro. Eu vou jogar o duplo aberto, eu vou gastar meu primeiro duplo. Pode dar Bragantino na Vila, viu? Vou de duplo aberto. Jogo 6, Campeonato Baiano, hein? Vitória e Bahia. Vitória. O Vitória, os últimos 3 jogos aí A gente tá pra quinta rodada, né? Os 3 jogos do Vitória pelo Campeonato Baiano, os últimos 3 são 3 empates. O Bahia tem 3 vitórias seguidas. 4 vitórias seguidas, né? Ganhou do Jequié, ganhou do Bahia de Feira fora de casa por 3-0, ganhou em casa de 3-0 do Galícia e bateu por 5-1 o Barcelona. Tá muito bem o Bahia. O Bahia tá liderando com 4 jogos, 12 pontos. O Vitória tem 3 pontos. Se o Bahia for com o time titular, é mais forte que o Vitória, mas é um clássico. Clássico da Bahia ali, pesadíssimo, né? No Barradão. Vou de coluna do meio. Vou ficar no empate entre Bahia e Vitória. No jogo 7, temos Brasiliense e Gama. Campeonato Brasiliense, né? Vamos para a quarta rodada. O Brasiliense, pessoal, vem do empate aí com o Real Brasília em 0-0, jogando fora de casa. O Gama, de Vitória, ganhou do Brasília por 2-0, fora de casa. Os 2 últimos jogos, o Gama ganhou. O Gama ganhou em casa e fora de casa, vem de 2 vitórias. O Brasiliense, 1 vitória e 1 empate. O Gama, deixa eu ver, o Gama ganhou do Brasília? O Gama ganhou. O Brasiliense ganhou do Brasília por 4-0 em casa, o Brasiliense. O Gama ganhou do Brasília fora de casa por 2-0. Agora é um clássico. Na classificação aí, quem lidera é o Gama, né? O Gama tá com 6 pontos, o Brasiliense tem 4 pontos. Vejo um jogo bem equilibrado aí nesse clássico brasiliense. Tudo pode acontecer entre Gama e Brasiliense. Eu vou arriscar nesse jogo 7. Eu vou lá na coluna 2, eu vou ficar com o Gama. No jogo 8 temos o Campeonato Goiano, né? É o Vila Nova e Atlético Goianiense. Vamos para a quinta rodada. O Vila vem de vitória sobre o Anápolis, né? Fora de casa por 3-1. O Vila tá com 3 vitórias seguidas. O Vila venceu fora de casa o Vidorense, venceu o Anapolina em casa e venceu fora o Anápolis. 3 vitórias seguidas. O Atlético Goianiense, 2 vitórias e 1 empate. O Atlético Goianiense veio do empate com o Goiás em 1-1. Mandando o jogo, o Atlético Goianiense empatou em 1-1 no clássico. Mas também venceu o Anápolis e venceu o Aparecidense. Um jogo equilibradíssimo. Muito equilibrado. Deixa eu ver os últimos jogos entre eles aqui. Nos clássicos, 5 confrontos. Na última partida, o Atlético Goianiense jogando em casa ganhou do Vila por 1-0 no clássico. O Vila jogando em casa nos seus domínios perdeu para o Atlético Goianiense por 2-0. Em 2024... Em 2025, vamos ver 2025. As últimas 3 partidas deles aqui, o clássico entre eles, foram 2 vitórias do Vila e 1 do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense ganhou de 1-0. O Vila depois repetiu, ganhou de 1-0 o Vila. Depois o Vila ganhou de 3-1, jogando fora de casa, o Atlético Goianiense mandando sua partida. Jogo equilibradíssimo nesse clássico, né? Mas eu vou ficar com o Vila. Jogando em casa, eu vou no Vila nesse clássico. No jogo 9 é o Campeonato Mineiro, hein? Aqui clássico, hein? Atlético Mineiro e Cruzeiro. Vamos para a quinta rodada também, né? Rodada 5.
O... Não, o Atlético tá com os últimos... Não, rodada 4, né? Porque o Atlético jogou 3 partidas aqui. São 3 empates. O Atlético empatou seus últimos 3 jogos pelo Campeonato Mineiro. O Cruzeiro vem de 2 vitórias seguidas. Venceu muito bem o Uberlândia, né? Tava no teste. Foi 5-0. Venceu a Tombense. E perdeu pro Pouso Alegre quando ainda tava com o time reserva, né? Vai pra esse clássico. Não tem favorito. O Cruzeiro tá no melhor momento. Mas eu não vejo o Cruzeiro favorito não, pessoal. Clássico desse tamanho não dá pra apontar que vai dar Cruzeiro. Não, não, não. Aqui eu vou ficar no empate entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Olha o jogo 10 aí, Criciúma e Brusque, Campeonato Catarinense. O Criciúma vem de vitória sobre o Concórdia em casa por 3-1. O Brusque venceu também, fora de casa o Barra por 1-0. O Brusque vem na batida boa, hein? O Brusque, as últimas 3 partidas são 3 vitórias consecutivas. Venceu o Carlos Renox por 1-0, venceu o Figueirense por 2-1 e venceu fora o Barra. O Criciúma vem de vitória por 3-1, empatou com o Joinville e também venceu o Avaí. Eu vejo isso aí, é um clássico lá em Santa Catarina, hein? Vamos ver na classificação. Na classificação, no seu grupo, o Brusque é líder. 4 partidas, 10 pontos, hein? O Figueirense no B, o Criciúma no grupo B, tem 7 pontos. É o segundo colocado, até do Santa Catarina. Olha que jogo difícil aí pro Criciúma, hein? Vou ficar na coluna do meio, empate entre Criciúma e Brusque. Jogo 11, Campeonato Paulista, Novo Horizontino e o Botafogo de Ribeirão Preto. Novo Horizontino venceu ontem o Palmeiras em casa por 4-0. Nesse último jogo aí, o Botafogo vem de uma derrota, né, fora de casa para o Bragantino por 5-0. O Botafogo tinha empatado com o Noroeste em casa, empatou fora com o Velo Clube e perdeu para o Braga. O Novo Horizontino veio na boa batida, são 3 jogos, 3 vitórias. Venceu o Guarani de Campinas em casa por 2-0, venceu o Primavera fora de casa 4-3 e o Palmeiras por 4-0. O Novo Horizontino está com 9 pontos na segunda colocação, hein? Só atrás do Bragantino. Botafogo de Ribeirão Preto se encontra com 2 pontos ali na zona do rebaixamento do Campeonato Paulista. Vai ter um jogo difícil no Botafogo de Ribeirão Preto, jogando fora de casa contra o Novo Horizontino, hein? Vem na batida muito boa, um empate para o Botafogo de Ribeirão Preto já estaria de bom tamanho, né? Vou ficar com a coluna 1, vou acreditar em mais uma vitória aí do Novo Horizontino no jogo 11. Jogo 12, Internacional e Grêmio, o clássico, hein? Campeonato Gaúcho. O Inter vem da derrota pro Ipiranga. Eu tinha um duplo, eu tinha Inter empate. Deu coluna 1 e Ipiranga no último teste, né? Vem de derrota o Internacional. O Grêmio vem de uma boa vitória na última partida e venceu o São Luís por 5-0. Agora joga esse clássico dificílimo aí, né? Na classificação, o Internacional tem 6 pontos no grupo A, é o líder com 3 jogos, né? O Grêmio está na segunda colocação no grupo B com 6 pontos, atrás do Caxias. O Inter lidera o A, o Grêmio está no segundo no B. Pois é, agora vão se enfrentar. O último clássico que eles fizeram em 2025, o Grêmio venceu o Internacional no Beira-Rio por 3-2, hein, 2025. Jogaram 5 clássicos em 2025. O Grêmio ganhou 1, o Internacional ganhou 1 e 3 empates. Equilibradíssimo, né? Eu vou ficar com o empate entre Internacional e Grêmio. Olha o Campeonato Carioca aí no jogo 13 com Boa Vista e Grêmio. A última partida, o Boa Vista em casa ganhou do Fluminense, hein? Bateu o Fluminense por 1-0. O Vasco vem do empate com o Nova Iguaçu em 0-0 em São Januário. Tava no teste, né? Derrubou muita gente, o Vasco da Gama. Ele venceu o Maricá e empatou. Então tá com 4 pontos, né? Boa Vista vem de uma vitória, tinha perdido também fora por Volta Redonda. Na classificação ali do grupo A, o Volta Redonda tem 6 pontos. É o líder do A. O Vasco tá com 4 pontos, é o segundo. Nova Iguaçu, o Boa Vista tá com 3 pontos no B. Na quarta colocação nesse momento. Vamos para a terceira rodada só, né? Para a quarta rodada. Jogo difícil pro Vasco, hein? Boa Vista venceu o Fluminense na última partida, jogando em casa. Pode surpreender. Eu vou gastar um duplinho aí, né? Joguei um duplo. Tem mais 2 duplos, né? Eu vou jogar um duplo aberto aí. Jogo 3 entre Boa Vista e Vasco. Fechando a loteca 1230, né? Final 0 aí já vem acumulado em 2 milhões. Temos Campeonato Paulista, Velo Clube e Corinthians. O Velo Clube vem de derrota, perdeu para a Portuguesa no Canindé por 2-0.
O Corinthians empatou o clássico com o São Paulo em 1-1, né? Último jogo jogando em casa. Tava perdendo, buscou empate, mas já vinha de uma derrota anterior pro Bragantino fora de casa por 3-0. O Velo Clube, ele venceu, empatou em casa com o Botafogo de Ribeirão. Ganhou da Ponte de 1-0, jogando fora. Perdeu para a Portuguesa. Na classificação ali, o Corinthians está na 7ª colocação, só tem 4 pontos em 3 jogos. O Velo Clube também tem 4 pontos em 3 jogos, 7º e 9º colocado. Vou gastar meu segundo duplo. Começo de campeonato, o Velo Clube pode arrancar um empate aí jogando em casa. Vou de Corinthians empate no jogo 14, assim eu fecho meus 3 duplos. Tá aí, pessoal, meus palpites da Loteca 1230, viu? Cheio de clássicos, né? Bem difícil. Também vai pagar uma premiação legal. Vamos aí, né? Vamos deixar de fazer nosso joguinho, mesmo ela estando sempre difícil. A Loteca é bacana de jogar. Uma boa sorte a todos, muita boa sorte, uma boa semana, um bom final de semana. Até o próximo concurso da semana que vem, valeu? Um beijo a todos, um abraço, fiquem todos com Deus, valeu, tchau, tchau.